Então, Bruno Carlucci é um querido nosso, é um amigo, é um irmão. Ele vai falar sobre como, aliás, para além do imaginado, como a meditação pode nos ajudar a entender os processos de nossa interpretação do mundo. E Bruno é tradutor e doutorando em linguística aplicada pela Unicamp, com foco no budismo indiano, além de membro da Sociedade Teosófica no Brasil, na loja Brasília, e coordenador do núcleo Dhinana e também do Lanrim, voltado para o estudo da filosofia budista em diálogo com a teosofia. Então, com a palavra Bruno, você tem, teoricamente, 60 minutos e os 30 restantes para as intervenções. E agora é com você. E boa palestra. Veja se você... ok. Olá, vocês me ouvem? Sim, tá ok. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Irinice, e obrigado a todos por estarem aqui presentes. Então, eu vou apresentar hoje uma perspectiva budista, mas também em diálogo com a teosofia, muito focado no budismo mahayana. Eu sou linguista, e como linguista, o tema da linguagem e como a linguagem molda a realidade me fascina muito. É uma das coisas que me fez querer estudar linguística, entender como que a gente cria realidades por meio da linguagem. Na linguística moderna, uma das possíveis definições de língua, nem falando em linguagem em termos gerais, mas só de língua, de como a gente se expressa verbalmente, é de expressão do pensamento. Na doutrina secreta, na Antropogênese, no volume 3, é dito que o homem só foi capaz de desenvolver a linguagem uma vez que ganhou a mente, uma vez que ganhou humanas, que o quinto princípio se desenvolveu, e a partir daí o homem se tornou um ser pensante. E se tornando um ser pensante, ele se tornou capaz de expressar esse pensamento, de construir realidades com esse pensamento. E dessa forma, também capaz de projetar realidades imaginadas e, ao mesmo tempo, de se enrolar com essas realidades imaginadas. Como Shankaracharya diz no Vivekachudamani, Manas é a chave do nosso aprisionamento, mas também é a chave da nossa libertação. Então, um dos propósitos que eu entendo da meditação é que a gente consiga desvencilhar um pouco Manas de Kama, do princípio do quaternário inferior, né, de Kama e os outros princípios inferiores, os desejos, o que no budismo a gente chama de kleshas, avaranas, e eu vou trabalhar um pouquinho com essa linguagem mais adiante, e conseguir levar Manas para Buddhi, para essa intuição espiritual, essa intuição que está além da linguagem verbal, mas que ela é capaz de inspirar a linguagem verbal. O que numa linguagem neoplatônica a gente chamaria de nous, por exemplo. Eu entendo, então, que muito do propósito da meditação e da nossa jornada teosófica ou budista ou em várias outras tradições é buscar despertar essa natureza dentro de nós. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui da perspectiva budista e de como que a gente pode refletir e meditar um pouco sobre determinados tópicos que nos ajudam a entender melhor a realidade e nos ajudam, ao mesmo tempo, a ter uma outra compreensão do que nós somos, de como há um mundo além daquilo que a gente vê e há um mundo além daquilo que a gente expressa, seja expressando por meio das palavras, por meio das nossas ações de fala, seja expressando por meio das nossas ações de mente, os nossos pensamentos, né, que precedem a fala, e também pelas nossas ações de corpo. Mas a chave é sempre a mente sempre precede a tudo. Como o Dhammapada, um texto que muitos de vocês provavelmente conhecem, um texto clássico do budismo, tudo se trata dos nossos estados mentais, é o início do Dhammapada. Os nossos estados mentais vão determinar
as nossas ações, vão determinar a nossa fala, vão determinar as nossas vidas futuras também, porque as nossas ações é o karma, isso é o karma. A nossa fala, isso também é karma. O nosso pensamento, isso também é karma. E todas essas ações vão nos direcionar, criar determinados padrões kármicos que vão ou nos tornar mais confusos, mais presos ao samsara, ou então nos tornar mais libertos do samsara. Nos colocar numa senda reta, num caminho reto que propicie o despertar, que propicie o despertar de Budi, que quer despertar. Então, um dos objetivos da meditação, bem resumidamente em termos teosóficos, é a gente conseguir montar o Antakarana. E a partir dessa conexão, Manas, Budi, com o Antakarana, a nossa mente, que é como... A gente pode imaginar a nossa mente como uma lua. Imaginar, então, que essa lua ela se torna plena, ela se torna cheia, com essa luz de Budi, com essa luz da inteligência espiritual, do intelecto mais elevado, da intuição espiritual. Podemos traduzir Budi de muitas formas, né? O nous dos gregos. Essa luz que vem do sol. Budi é um raio do Atman, é um raio do Logos. E da mesma forma que a lua, ela reflete o sol. A luz da lua é a luz do sol, refletida. E aí ela se torna plena. Tanto que no budismo, a lua cheia tem um significado muito especial. É sempre muito importante meditar em períodos de lua cheia, nos recolhermos em períodos de lua cheia. Tanto em termos dos efeitos que a lua cheia tem sobre os nossos corpos vitais, os nossos chakras, mas também tem uma questão simbólica da lua representando a mente. E a lua cheia é a mente que está plena da luz, está plena da luz de Budi. Então eu vou compartilhar aqui a tela, eu trouxe alguns slides também com algumas imagens e alguns conceitos que acho que podem ser úteis também para a nossa conversa. Alguns conceitos budistas que podem nos ajudar. Deixa eu ver, eu acho que eu não estou conseguindo... acho que eu estou desabilitado para compartilhar a tela. Acho que agora consegui. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu ver se consigo compartilhar de uma forma como... Vocês conseguem ver os slides? Sim, Bruno. Falta só isso. Que aqui eu não estou conseguindo clicar na... Mas tem nada não. Eu acho que não tem problema não. Dá para ler tranquilo. Acho que deu uma travada aqui. São os problemas técnicos do samsara, né? A gente tem que entender que o samsara ele é sempre uma fonte de insatisfação. Então isso já tem uma relação com o primeiro slide, que a gente não está... O segundo slide, que a gente não está conseguindo ver, de que as coisas não saem como a gente espera sempre. Mas só retomando o ponto aqui, quando eu falo que eu trago uma perspectiva budista, porque o budismo é uma ciência da mente por excelência. O budismo se aprofundou muito, a filosofia budista e uma classe de textos chamados de Abhidharma, no budismo que surgiu no norte da Índia, o budismo do grande veículo, o Mahayana, comentando ensinamentos que estão nos sutras Mahayana, os sutras do grande veículo, né, que é Mahayana, esse budismo do norte, que é muito enfatizado pela teosofia, pela Blavatsky, os mestres, eles são Mahayana, é o budismo que tem o voto de Bodhicitta, o voto da compaixão. Então, esses textos Abhidharma, que vão tratar da psicologia budista, vão falar muito do funcionamento da nossa mente e como que nós podemos transmutar os nossos estados mentais de estados viciados a estados virtuosos. Então, a gente pode pensar também no sentido de que a primeira nobre verdade que o Buda nos apresentou é de que a natureza da vida
é insatisfação. A natureza da vida é sofrimento. Dukkha, que há vários tipos de sofrimento, né? O sofrimento da doença, ao sofrimento também relacionado às mudanças. A gente sente falta do passado e, ao mesmo tempo, sente ansiedade pelo futuro, esse sofrimento mais psicológico. Isso gera toda uma sorte de problemas, de melancolia, depressão, transtorno de ansiedade, uma série de outros problemas nas nossas vidas. E também há um sofrimento que ele é existencial. Nós nascemos com essa predisposição a esse sofrimento, que é essa ignorância, a ignorância de nós não entendermos qual é a nossa real natureza. A maioria de nós aqui provavelmente tem um senso muito claro do que nós somos, de quem nós somos. A maioria de nós aqui tem um nome, e a maioria de nós se identifica bastante com esse nome, e com as palavras, as características que nós atribuímos a nós mesmos. Aí, de novo, a gente vê o papel da linguagem em nos deixar um pouquinho mais aprisionados no samsara, porque a gente se apega aos nossos rótulos. Eu tenho um nome, eu venho de uma família que tem um nome, né? Todos nós vemos de uma linhagem sanguínea. Eu tenho uma determinada cor de pele, eu tenho um determinado gênero, e daí por diante. E a gente vai se apegando a essas identidades. Eu tenho um determinado mapa astral, tem um Sol, um ascendente, uma Lua, um Marte, Vênus, Mercúrio, e daí por diante. E tudo isso vai formando aquilo que a gente chama de eu. Eu sou isso, eu sou aquilo. Em determinados momentos da nossa vida, a gente tende a pensar que nós somos profundamente algo com que nós nos identificamos, algo que nós projetamos acerca de nós mesmos. Isso vai mudando ao longo das nossas vidas, claro. Na adolescência, provavelmente o que a gente achava que era a base da nossa identidade, que era aquilo que havia de mais essencial entre nós, né, o jeito que a gente se veste, ouvir música, etc., isso acaba sendo abandonado depois. Então, na vida adulta, a gente começa a se identificar com outras coisas, a gente começa a se identificar com o trabalho. Eu estou aqui fazendo uma palestra na Sociedade Teosófica, e eu também posso, de certa forma, projetar toda uma identidade e pensar que isso é essencial para mim, que é essencial que eu esteja aqui falando, que isso é parte do que eu sou e que eu preciso ser isso para que eu tenha satisfação. Isso no budismo é esse sofrimento que está ligado a essa tendência existencial, que em sânscrito a gente chama de avidya, que é essa ignorância de nós não entendermos de fato o que nós somos. Nós pensamos que somos o eu, pensamos que somos o indivíduo, nós pensamos que somos isso que é nomeado. Mas onde está esse eu? Onde eu encontro esse eu? Eu encontro esse eu nas coisas que eu gosto, eu encontro esse eu na minha relação com as pessoas, eu encontro esse eu em alguma parte do meu corpo, eu encontro esse eu na minha mente. Como que eu defino esse eu? Eu tenho uma personalidade permanente? Isso é o que a gente chama de uma ignorância. Avidya. Vidya, em sânscrito, significa sabedoria. Avidya é o contrário. É a não sabedoria acerca da nossa real natureza. A Irenice começou com uma bela meditação, né, nós nos conectando com o Atman, que está presente dentro de nós, o sétimo princípio, ou o primeiro princípio, dependendo de como a gente contabiliza esses princípios, né? Se de cima para baixo, de baixo para cima, aí vai da preferência do freguês. O Atman, que não é individual, como a gente vê na chave para a teosofia, como a gente vê na Vedanta, como a gente vê em alguns textos budistas que vão falar do Atman também. Muitas vezes se acha que o budismo nega o Atman, mas há vertentes do budismo que vão afirmar
a existência desse Atman, mas é algo que está além de qualquer senso de individualidade, qualquer senso de eu. E essa é a nossa real natureza. Então, grande parte do caminho para que a gente consiga se desvencilhar daquilo que a gente pensa que nós somos para o que realmente somos, via meditação, é nos focando nessa natureza, nos focando nesse Atman, nessa pura luz, essa pura luz que está presente em tudo. Tem um sutra budista, o Avatamsaka Sutra, que vai falar que todo o cosmos, todos os vários universos e sistemas de mundos, sistemas solares, eles são preenchidos por luz. Pela luz do Buda primordial, pela luz da essência iluminada que dá vida ao universo. Que na doutrina secreta, isso vai ser chamado de Parinishpana. Tem um trecho na Cosmogênese, do primeiro volume da doutrina secreta, em que Blavatsky diz que Parinishpana é o summum bonum, é o bem supremo, é a natureza plenamente estabelecida, porque as outras naturezas, elas não são plenamente estabelecidas. E por que elas não são plenamente estabelecidas? Porque isso que eu acho que eu sou não é plenamente estabelecido, porque tudo isso está sujeito à mudança, tudo isso está sujeito às marcas do samsara. E quais são essas marcas do samsara? A impermanência é uma das marcas do samsara. E essa mudança faz com que esse nosso eu sofra, porque esse nosso eu, ele não quer mudar, ele não quer se transformar, ele quer sempre projetar uma realidade que lhe garanta segurança, que lhe garanta um senso de permanência, um senso de estabilidade, mas ele não é estável, ele não é estabelecido. A nossa mente, como eu falei, a mente no budismo, ela é representada pela lua. E a gente tem sempre que lembrar que a lua, claro que ela tem esse aspecto cheio, que aí o budismo usa a simbologia, a bela simbologia de que a lua cheia representa a mente plenamente iluminada, mas a lua ela tem fases. Então eu posso ter momentos em que eu tenho um insight, mas aí logo depois a minha mente ela começa a minguar. E aí ela vai ficando embotada e dominada pelas sombras, dominada pelas trevas. Ela se esquece da essência espiritual, ela se fecha totalmente na matéria, ela se torna a lua negra, a lua nova, e depois ela começa a crescer novamente, a gente busca novamente se reconectar. E a gente fica sempre nessa jornada, né? Ora tem um bom insight, está num bom momento da vida, então o nosso senso de eu, ele está bem seguro por causa disso, porque a gente está se sentindo bem, e a gente sente que as outras pessoas também estão agindo de forma boa conosco, porque a gente está projetando algo de bom para elas, acerca delas. Mas depois isso passa. Isso passa com as tribulações da vida e com as tribulações do nosso próprio karma passado, que também vão sempre nos desafiar de alguma forma. Então tudo isso é sempre importante que a gente tenha em mente que o objetivo aqui da meditação, num caminho budista, e que eu entendo também num caminho teosófico, esotérico, não é simplesmente só nos sentirmos bem, ou meramente a gente só aproveitar esse presente aqui, agora, em que nós estamos, mas é principalmente nós conseguirmos passar por essas tribulações da vida, passar pelo samsara, pensando que o samsara pode ter fim, pensando que essas marcas do samsara, como a impermanência, como a insatisfação e o sofrimento, como o envelhecimento e a morte, tudo isso pode ter um fim. Não tem um começo, a gente não consegue estabelecer um começo para o samsara, mas a gente consegue vislumbrar um fim do samsara, desse ciclo compulsório e compulsivo de renascimento, se nós nos dedicarmos à senda da meditação. Então, é muito importante que no caminho budista, quando a gente busca
a prática meditativa, que a gente se questione, afinal, o que é isso que nós somos e o que é que nós realmente queremos? Nós queremos alguma coisa? O que a nossa mente está buscando quando se envolve com esses assuntos? Ela quer ter paz, ela quer ser feliz, mas o que é a felicidade do ponto de vista budista? Certamente não é o mesmo conceito de felicidade que a gente vai ter na nossa sociedade materialista. Né? No mundo materialista, você ser feliz é você estar sempre sendo gratificado pelos sentidos, você ter mais e mais gratificações, é você ter um ego cada vez mais forte, né? E não estou dizendo que a gente não tem que ter o nosso ego saudável, a nossa psique ela tem que estar sempre saudável, mas a gente tem que começar a gerar um senso de uma saudável indiferença. A gente tem que tentar gerar uma renúncia, um desapego do que a gente projeta como sendo o nosso eu, do que a gente projeta como sendo essencial para a nossa identidade. Então, tudo isso que a nossa sociedade reforça bastante hoje em dia, todos esses rótulos que a gente busca, qual é a minha etnia, qual é o meu gênero, qual é a minha raça, qual é a minha nacionalidade, a gente tem que aprender a se desapegar de tudo isso, a desenvolver algo que os gregos vão chamar de apatheia, e que na linguagem budista, né, o termo sânscrito para isso é vairagya. Então, a gente tem que saber que uma vez que o budismo nos mostra um caminho que nos desliga um pouco desse apego excessivo de um eu que acha que tem uma existência inerente, de um eu que projeta a sua identidade, os seus desejos sobre o restante do mundo, em sua relação com o mundo. E uma vez que a gente vai se desapegando de tudo isso, via a meditação, tentando entender que nós somos vazios de existência inerente, que nós somos interdependentes, a partir daí a gente busca uma outra forma de viver, uma forma que entende esse eu, que entende essas identidades como acessórios. Não é negar o eu, não é negar a multiplicidade, não é negar a esfera de Maia em que nós estamos, mas é entendê-la como um acessório. E falando em impermanência, eu vou ter que até pedir desculpas aqui, que eu tenho que ligar o meu laptop na tomada, porque eu achava que ele estava conectado e não está, e a bateria dele aqui está acabando. Então, só um momentinho aqui. Então, agora eu voltei, não há mais risco de a gente ter um pralaya dessa reunião e de repente ficar tudo escuro. Por enquanto não, né? O pralaya vai vir depois, o final vai vir depois. Mas a gente tem que pensar, então, o que é esse eu? Esse eu, ele vem de uma ausência de percepção do que a realidade realmente é, de uma ausência de percepção do Atman. Esse eu é um erro de cognição. Nós viemos ao mundo com digamos assim, um bug. Né? E não é nossa culpa. O budismo não é uma tradição que vai estimular a culpa, não é para a gente ficar se chibatando porque a gente vive na esfera da separatividade. Faz parte da evolução cósmica. Conforme o cosmos se manifesta e as humanidades surgem nas respectivas cadeias planetárias, esse poder de agregação dos átomos, que vai formando a matéria e vai deixando os mundos cada vez mais densos, vai fazendo com que, em reinos que nós estamos, né, esse reino mais ou menos que a gente está, que não é totalmente bom nem totalmente ruim, faz com que a gente esqueça da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira natureza espiritual. E faz com que a gente confunda aquilo que é real, com R maiúsculo, com aquilo que é real, mas em termos relativos. Em termos absolutos, é irreal. Então, a base do caminho budista e o objetivo da meditação no budismo é nós irmos além desse senso de eu,
desse senso de que eu sou alguma coisa, de que eu sou alguma coisa importante. Eu não sou nada. Eu não sou importante e também não sou desimportante. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. E assim, isso acontece também com os fenômenos com os quais esse eu, esse sujeito, entra em contato. Eles existem e não existem ao mesmo tempo, porque a gente entra em contato com eles, o mundo ele existe, ele está aí, mas a gente projeta uma realidade imaginada a partir desse nosso contato com o mundo. Nós temos na linguagem budista o que nós chamaríamos de 5 skandhas, ou 5 agregados, que são essenciais para que a gente funcione no mundo. Então nós temos a forma, que é o nosso corpo e todas as formas visíveis, tudo que a gente vê, as pessoas, as coisas que a gente olha. Isso faz parte desse mundo, dessa esfera da diferenciação em que nós estamos. E aí, quando nós entramos em contato com alguma coisa, seja com alguma ideia, seja com alguma imagem, seja um contato tátil, nós temos uma sensação. Dessa sensação vem uma percepção. Dessa percepção, ou cognição, a gente vai criando tendências. Será que isso me faz bem ou será que isso me faz mal? Será que isso é algo que eu quero ou será que isso é algo que eu quero evitar? A gente vai gerando um senso de apego e aversão em relação às coisas. E essas tendências vão gerando o que a gente chamaria de samskara, da linguagem budista, vai gerando um padrão kármico de comportamento, em que as nossas ações elas acabam sendo guiadas, né? A gente acha que é um sujeito autônomo, mas as nossas ações acabam sendo guiadas inconscientemente e também conscientemente por esses padrões kármicos que a gente cria a partir da forma que a gente interpreta o mundo em contato com ele. Esses samskaras são sementes que vão brotar com o tempo, que vão brotar talvez nessa vida e que vão brotar também, vão nos acompanhar em vidas futuras. Essas tendências que vão ajudar a gente a definir o nosso senso de personalidade nessa vida e também nas vidas seguintes. E tudo isso, todos esses agregados, eles funcionam, eles têm como base um outro agregado que é a consciência. E aí a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque em sânscrito tem muitas palavras que podem ser traduzidas por mente, por consciência. Em português a gente não tem muitas palavras. Em inglês ainda tem a tal da awareness, que também às vezes causa confusão quando a gente vai traduzir para o português. Então, essa consciência é uma consciência dual, ou uma consciência de alguma coisa, uma consciência sujeito-objeto, que nós precisamos dela no mundo. Nós estamos nessa esfera, como eu falei, do samsara, em que nós temos essa relação sujeito-objeto com as coisas e com as outras pessoas também, né? Eu sou um sujeito e os outros sujeitos acabam sendo objetos das minhas projeções acerca deles, de acordo com as relações que eu tenho com esses sujeitos. Eu vou lançando uma série de predicados acerca de como eu entendo essas pessoas, como eu percebo essas pessoas e como eu me relaciono com essas pessoas. Então, a partir desse momento, eu lanço uma realidade que é imaginada. A partir dessa relação, né, e aí é uma natureza relacional que a gente tem de eu e outros, eu e fenômenos, que na linguagem budista, em sânscrito, a gente vai chamar de paratantra, mas a gente pode chamar isso de natureza relacional em português. E a partir disso, a mente projeta uma realidade acerca das coisas, das pessoas, acerca de nós mesmos, que é uma realidade imaginada, que em sânscrito a gente chama de parikalpita, mas por isso que eu escolhi o título dessa palestra, porque o objetivo da meditação budista é nós irmos além dessa realidade imaginada, dessa realidade que a gente projeta com a nossa mente, que ela é contínua. A nossa mente está passando por vidas e vidas, ela é um contínuo mental, ela é um fluxo que está se relacionando com pessoas em diferentes corpos, em diferentes circunstâncias históricas, sociais, e está sempre agregando para si uma série de tendências, uma série de sementes, e a partir disso vai interpretando o mundo de acordo com esse filtro.
O objetivo da meditação budista é que a gente consiga se libertar do filtro que nos prende ao samsara, se descondicionando do samsara e se recondicionando rumo à libertação, rumo ao nirvana, rumo ao fim desse sofrimento, rumo ao fim dessa noção de que a única coisa que nós temos é esse eu, a única coisa que nós temos é esse senso de separatividade. Então, o objetivo é que a gente consiga ir além do que a gente projeta por meio da linguagem, da forma como a gente designa o mundo com a linguagem, e chegue à unidade de todas as coisas que está além de tudo isso, que está além de qualquer conceituação. Então, nesse ponto, a gente chegar ao que, como eu falei na doutrina secreta, a Blavatsky ela usa o termo parinishpana, esse summum bonum. Quando há um pralaya, as cadeias planetárias elas se recolhem em parinishpana. Mas a ideia é que nós consigamos chegar em parinishpana, nessa natureza plenamente estabelecida, que é imutável e que não está sujeita a essas flutuações, né? Seja as nossas flutuações psicológicas ou as flutuações cósmicas dos pralayas e manvantras e cadeias planetárias e universos e sistemas solares que surgem e morrem, etc. Nós somos um reflexo disso, né? Então, o cosmos muda e nós mudamos também com o cosmos. Mas nós irmos além de tudo isso e chegarmos a essa realidade que é incognoscível, chegarmos ao que os neoplatônicos chamam de o Um Supremo, que na linguagem teosófica é o Atman, que está em nós. Então, chegando nisso, nós conseguimos alcançar um senso de estabilidade, conseguimos nos libertar do samsara. Mas para chegar a isso, é um longo caminho, é um caminho gradual, é um caminho graduado. E aí, para isso, a gente precisa da prática da meditação, da prática da transformação da mente. E a prática da meditação do budismo Mahayana, ela é uma prática de alquimia mental. A gente tem que, como eu falei, tem que deixar a lua cheia. Tem que deixar a lua cheia, reluzente, prateada. E depois chegar ao sol dourado. Conseguir ser capaz de refletir a luz dourada do sol. Essa alquimia mental é o que em tibetano a gente vai chamar de lojong. E alguns personagens importantes do budismo, como por exemplo Shantideva, vai enfatizar bastante, né? Eu sempre indico esse livro para as pessoas. É o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, é um dos clássicos do budismo Mahayana. Tem um capítulo somente sobre a meditação e sobre a transformação dos nossos estados mentais. Então, uma forma da gente superar esse eu, esse senso de egoísmo, que é a causa do sofrimento, a avidya, é a gente chegar no estado de equanimidade, entendendo que eu e os outros somos iguais. É o primeiro passo. É equalizar eu e outros. É entender que, da mesma forma que eu busco me afastar do sofrimento, todos os seres também buscam se afastar do sofrimento. Da mesma forma que eu busco ter algum tipo de felicidade na minha vida, ter algum tipo de bem-estar, todos os seres também buscam ter o bem-estar, ter a felicidade. E a partir disso eu começo a mudar, ou tento mudar as minhas atitudes. Eu começo a entender que a mente, ela tem um mecanismo que se chama de direcionalidade. E que muitas vezes nessa direcionalidade ela acaba causando danos aos outros seres. A gente às vezes não quer causar danos, né? E a gente vai causar alguns danos no samsara, não tem como. Uma das marcas do samsara é o sofrimento, o nosso e o sofrimento que a gente causa aos outros. Mas quando a gente equaliza eu e outros, a gente vai reduzindo um pouco, tentando causar sofrimento mínimo. Um dos objetivos da meditação budista, de entendermos a realidade, é justamente isso. O caminho budista ele é um caminho de redução de danos, basicamente, já que nós estamos nesse mundo extremamente material e duro, em que o sofrimento é uma das suas marcas, que em outras linguagens, né, de outras tradições, por exemplo, em linguagens de tradições gnósticas, é um mundo que ele é dominado pelas trevas da matéria, por uma falta de consciência
né? Nós nos esquecemos da nossa essência de luz. Por causa disso, a gente acaba infligindo sofrimento aos outros. Então, uma forma de tentar causar menos sofrimento é gerando esse senso de equanimidade. E, por fim, depois de gerar esse senso de equanimidade, que por si só não é muito fácil, né? Durante a meditação, a gente pensar que todos os seres, falando em termos bem abstratos, é até fácil pensar que todos os seres merecem a felicidade, é fácil pensar que eu sou uma boa pessoa, que eu não desejo mal a ninguém. Até que, de repente, vem à mente alguma pessoa específica que me irritou algum dia, ou alguma situação específica que me irritou. E aí vem a raiva, e aí vem o ressentimento, e aí vem a aversão àquela pessoa, vem a aversão àquela situação. E a partir daquilo, eu vou desenvolvendo toda uma relação com aquela pessoa, que eu vou projetando e reforçando cada vez mais aquele padrão em relação àquela pessoa ou determinadas situações da vida, que vão me prendendo cada vez mais àquela situação, aquele padrão kármico. Então, a equanimidade, ela surge como uma forma de tentar nos desvencilharmos de tudo isso, tirando o foco excessivo no eu e pensando que eu e outros somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E vamos tentar, então, gerar generosidade, paciência, uma harmonia de pensamento, de palavra, de ação com o caminho das virtudes e também tentar gerar uma disposição, uma reta energia de praticar as virtudes, uma plena atenção dos nossos estados mentais e também uma sabedoria que compreende que eu e os fenômenos, se somos vazios de existência inerente, significa que nós somos também interdependentes. Significa que isso que eu chamo de eu, que eu projeto a partir dessa natureza relacional. Então, essa natureza relacional é a interdependência de todas as coisas. Sujeito e objeto, eles só podem se definir na dependência um do outro. Eu só posso definir a minha identidade a partir da minha relação com os outros. Eu só posso definir o que é o mundo a partir da minha relação com o mundo. É sempre a partir desse jogo de opostos. E por meio da equanimidade, eu consigo equilibrar um pouco esse jogo de opostos, de modo que os apegos, o poder dos apegos e aversões vão se reduzindo um pouco. A partir do momento que a gente pensa que se eu reforçar muito apego, aversão de um lado para outro, isso só vai reforçar o meu aprisionamento e o meu próprio sofrimento ao samsara. E além da equanimidade, o grande salto dessa alquimia mental é nós sermos capazes de trocar o eu pelos outros. E aí vem o ponto-chave da meditação budista Mahayana e da meditação que é propagada por importantes personagens, né? De novo, vou mostrar o livro aqui, Shantideva, por exemplo, que vai enfatizar bastante o desenvolvimento da mente altruísta. Essa lua cheia, essa mente que está iluminada pela luz do despertar, pela luz de Budi, a gente chama em sânscrito de bodhicitta. E bodhicitta também é um estado de mente altruísta. Para que nós chegamos a esse estado de mente altruísta, eu tenho que ser capaz de trocar eu pelos outros. Eu tenho que ser capaz de trocar o foco excessivo em mim mesmo, alcançando a equanimidade. E aí, depois da equanimidade, eu já começo a desenvolver um outro senso, um senso de trabalhar em prol dos outros a todo momento, de trabalhar em prol de ser um instrumento da luz no mundo, de ser um instrumento do Atman no mundo para o benefício de todos os seres. E isso vai levando a pessoa a se libertar dessa natureza imaginada, ou do aprisionamento a essa natureza imaginada. É claro que a gente vai sempre projetar coisas, né? Faz parte do funcionamento da mente, e a gente tem que usar a nossa mente, tem que desenvolver manas, tem que desenvolver o pensamento, usar o discernimento. Mas a gente começa a se apegar menos a partir do momento em que a gente entende que esses mecanismos não são o que nós realmente somos. Aquilo que nós realmente somos é o imperecível, é a luz imaculada, é a natureza indestrutível que está presente no Vajra,
o diamante do nosso coração e que está presente no diamante de todos os corações, né? Porque não é minha, não é um diamante meu, é um diamante que está em todos os seres, é uma joia preciosa. E a partir daí a gente vai aprendendo uma outra forma de viver, uma outra forma de compreender o mundo. A meditação budista tibetana, Mahayana, né, do grande veículo do budismo que surgiu no norte da Índia e vai para o Tibete, que é o budismo enfatizado pela voz do silêncio, não é só uma meditação de acalmar a mente, não é só uma meditação de, vou só observar os pensamentos. Isso é importante, a gente tem que observar os nossos pensamentos, a gente não pode deixar dominar por eles a todo momento, né? É claro que é difícil, mas também é uma meditação que busca desenvolver a sabedoria. Então a gente busca tranquilizar a nossa mente, e aí há muitas formas de tentar tranquilizar a nossa mente. Uma das formas mais básicas é a respiração. Se a gente não respira direito, a nossa mente ela vai ficando mais bagunçada. Se eu fico respirando muito rápido toda hora, a nossa mente ela perde um pouco da sua lucidez mesmo. Ela vai perder um pouco de clareza, porque a respiração, a gente está absorvendo o prana, que é o combustível da nossa mente. Tem um texto budista que fala que a mente ela cavalga no vento, ela cavalga no prana. Então, uma mente saudável, ela precisa de prana, ela precisa estar imbuída de prana. E como que a gente consegue o prana? Respirando. A gente tem que tentar respirar de forma harmônica, não precisa prender o ar nem nada, mas respirar, estar consciente da nossa respiração, ter o foco, levar o foco para a nossa respiração. E sem respirar muito rápido, também sem se forçar a forçar o ar também, né? Ou a prender o ar, para também não ficar com excesso de energia que às vezes a gente pode não estar preparado para lidar. E outra forma também, né, o prana, essa energia vital, ela vem do sol. Então, a gente, de certa forma, se tornar mais solar, se tornar mais adoradores do sol, nesse sentido de nós entendermos a importância do sol. Eu estou falando aqui, mas nessa pandemia faz muito tempo que eu não tomo sol, então... Mas a gente tem que tomar cuidado de absorver o ar puro, essa energia que vem do sol e que nos vitaliza. Tudo isso é essencial para a nossa mente saudável. Uma alimentação saudável também, uma alimentação com comidas vivas, né? Comidas de preferência que não venham do sofrimento de outros seres. E uma alimentação também, aí tem aquelas classes, né, para quem estuda Ayurveda, e também para quem estuda a medicina chinesa, tibetana, as diferentes classes de alimentos, né, então evitar alimentos que embotam a nossa mente, alimentos que pesam na nossa mente, né, os indianos, por exemplo, os hindus, né, e muitos textos budistas também falam muito da importância de evitar o alho na prática da meditação, evitar a cebola, que eles têm efeitos medicinais, têm os seus efeitos benéficos para a saúde, de evitar gripe, etc., mas, ao mesmo tempo, eles têm um poder de nos embotar, de nos deixar mais materializados, se a gente consome toda hora, consome todo dia. Evitar a cafeína, alimentos rajásicos, que deixam a nossa mente ainda mais agitada também. Mas o principal também é olhar as nossas atitudes, é observar as nossas atitudes mentais e não se deixar dominar por elas, ter plena atenção, algo que, em sânscrito, a gente chama de dhyana, ter essa plena atenção que a gente sempre observa, um pensamento ruim veio e tentar pensar que esse pensamento não somos nós não somos nossos pensamentos, nós não somos essas palavras e imagens que estão pululando na nossa mente. Nós simplesmente não somos. Então, e tentar gerar pensamentos virtuosos, pensamentos que se contraponham a esses pensamentos, pensamentos que surjam de antídotos, nutrir a nossa mente, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com a nutrição do corpo, tomar cuidado com a nutrição da mente. E a meditação ela serve para isso. Então a gente pode entoar mantras para entrar no estado de tranquilização mental, que em sânscrito a gente vai chamar de shamatha. E quando a gente entra nesse estado de tranquilização mental, nós nos tornamos plenos de virtude, se nós nos focarmos numa determinada virtude. Se eu medito,
por exemplo, respirando harmonicamente e meditando na paciência, meditando na generosidade, ou meditando em algum mantra que seja relacionado a algumas dessas virtudes. Os mantras budistas, eles sempre têm esse propósito, o propósito de despertar alguma virtude dentro de nós, de promover essa alquimia mental, né? Mantras famosos como Om Mani Padme Hum, também muito enfatizado em textos teosóficos, que está ligado ao logos dentro de nós, ao lótus do coração, à energia compassiva dentro de nós que quer beneficiar a todos os seres. Então é um mantra que nós podemos utilizar também. E além disso, é importante que a gente estude bastante a meditação budista nesse caminho que é o budismo da voz do silêncio, da escola, da prática dos praticantes da yoga budista, da escola Yogacara. Não há meditação sem estudo. A gente tenta tranquilizar a mente para que então a nossa mente consiga se aprofundar nos estudos, consiga se aprofundar nos estudos do que é a realidade, do que nós somos e de como nós podemos melhor ajudar os outros seres. Então, estudar o Dharma, né? Se você é budista, estudar o Dharma budista, estudar a teosofia, se você é teósofo, estudar a tradição espiritual com a qual você está afiliado, algumas dessas tradições, né, ligadas à religião sabedoria, à antiga religião sabedoria, à antiga teosofia, para que isso sirva de combustível para a nossa mente, e para que, por meio da meditação, a gente possa colorir a nossa mente com esses ensinamentos. A Blavatsky, ela diz no Ocultismo Prático que a meditação é uma forma de colorir a mente, e aí, colorindo a mente com isso, a gente consegue transformá-la, a gente consegue vibrar nesses ensinamentos e se tornar esses ensinamentos. Então, como eu falei, manas é a chave. Manas pode tanto nos prender ao samsara, se nós tivermos pensamentos viciados aos nossos problemas, aos nossos apegos, aos nossos narcisismos, orgulhos, etc. Mas se a gente fizer um bom uso de manas, refletindo, fazendo análise, tentando desenvolver a virtude por meio de bons pensamentos, de pensamentos elevados que desejam o bem para todos os seres, a gente consegue também transformar a nossa mente de uma forma positiva. Então a meditação budista, ela sempre vai ter essas duas dimensões, a dimensão da tranquilização mental, mas também vai ter uma dimensão analítica, uma dimensão de reflexão. Eu tranquilizo a minha mente para que então eu consiga refletir sobre os ensinamentos, sobre os textos sagrados, sobre a natureza da realidade, sobre o que é isso que eu chamo de eu. E dessa forma, buscando, por meio dessa análise, utilizando o pensamento mesmo, né? Não é uma meditação que eu tenho que parar de pensar, até porque isso é muito difícil. A mente não vai conseguir ficar sem pensar durante muito tempo. Mas é usar o quinto princípio de uma forma positiva para que a gente consiga alcançar o sexto princípio. Por meio desse estudo, com uma mente estável, a gente então consegue se conectar com o Budi. Aí consegue ter algum insight, consegue ter algum tipo de intuição mais elevada mesmo, que vai fazer com que a gente entenda melhor a natureza, vai fazer com que a gente entenda melhor o tópico daquele assunto, e vai fazer com que a gente consiga ir um pouco além dessa natureza imaginada, dessa natureza que a gente projeta com a nossa mente perturbada, a nossa mente que está sempre perturbada por avidya, por esse senso de o eu que é o centro do mundo, eu sou o centro do meu mundo, pela aversão, pelo apego, né? Tudo aquilo que ameaça esse meu senso de identidade, eu vou ter aversão àquilo, eu vou ter raiva, eu vou ter ódio. E tudo aquilo que fortalece a minha identidade, vai me gerar apego. Eu vou desejar aquilo, eu vou ser sedento por aquilo. É o poder também de Tanya. A gente vai, nas nossas próximas vidas, a gente vai buscar repetir as experiências boas que a gente teve em vidas passadas, nas vidas anteriores. E, ao mesmo tempo, também, a gente ir além do orgulho, o orgulho de um eu que está sempre insuflado, porque já que ele analisa tudo na ótica de
eu sou o centro do mundo, esse eu, a gente sempre tem um orgulho, não é uma exclusividade de... A gente gosta de acusar as outras pessoas, né? Gosta de dizer que só leoninos têm orgulho, só determinadas pessoas são orgulhosas, mas na verdade todos nós temos orgulho. A gente pode ser a pessoa mais tímida e calada do mundo, mas dentro de nós está lá a erva daninha do orgulho, porque a gente tem a vidia, isso é universal. Ninguém é menos orgulhoso que ninguém. E do orgulho também vem a dúvida de que não é possível ir além de tudo isso, não é possível imaginar um outro mundo. Às vezes é estranho quando eu falo, mas se o eu é vazio de existência independente, se tudo que existe é interdependência, se eu não existo como eu acho que eu existo, então nada existe. Então o que é que existe? Isso não pode ser, não é possível. E aí vem as dúvidas, e a história de karma, e alguém que se liberta de tudo isso. Não, o mundo é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou projetando. Isso é o mundo. Então, essa dúvida que tenta nos fazer ficar presos cada vez mais nesse mecanismo. Esse mecanismo que é guiado por essas aflições mentais. E dessas aflições vem uma série de outras aflições secundárias, né? E como eu falei, a mente ela tem um mecanismo que a gente chama de direcionalidade. E essa direcionalidade ela vai sempre fazer com que a gente busque o caminho do menor esforço, busque o caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil é continuar no samsara, o caminho mais fácil é continuar alimentando os nossos apegos e continuar alimentando as nossas aversões. É muito mais fácil eu me voltar contra alguém que me irrita do que eu tentar entender de onde vem essa irritação, de onde vem essa raiva e tentar controlar essa raiva para não me deixar ser dominado por ela. A questão aqui é que a nossa mente ela tá inebriada, a nossa mente ela tá embotada. E a gente pode dizer que a mente no samsara, ela está drogada mesmo. Ela está drogada por essas aflições e está viciada nesses estados mentais. Então, a gente medita para tentar se desdrogar, não sei se existe essa palavra, para tentar se purificar. A purificação no budismo é isso. Os estados mentais puros são os estados mentais que estão livres dessas máculas, para que a gente consiga acessar a luz imaculada que está dentro de nós. E a partir daí a gente entende que o nosso eu ele é só um acessório, que a personalidade ela é um acessório, é necessário nesse estágio que a gente está da evolução cósmica. A gente está aqui, né, não dá para destruir a personalidade, não dá para destruir o ego. Ele é necessário, mas ele não deve ser o fim de tudo, não deve ser a medida de todas as coisas. Ele é um instrumento para que a gente consiga alcançar o estado de Buda, para que a gente consiga alcançar a onisciência usando manas, o quinto princípio, usando o pensamento, que é o que nos dá esse senso, todo esse senso de individualidade, usando manas de forma que a gente consiga não ficar que nem os animais, né, que estão sempre sujeitos ao poder do instinto, que estão sujeitos ao poder de kama, são totalmente escravos do poder de kama, mas ao mesmo tempo também não ficarmos nesse estado humano mais ou menos, em que a gente vive só reforçando kama manas, mas a gente conseguir chegar a Buddhi manas de forma que a gente consiga refletir, gerar o discernimento para entender a realidade e gerando esse discernimento por meio de pensamentos elevados e de um raciocínio de uma mente tranquila, da análise de uma mente que foi tranquilizada pela meditação, a gente consiga ativar a intuição espiritual, a gente consiga ativar Buddhi. E uma vez que Buddhi é ativada, aí não tem mais volta. Uma vez que Buddhi é ativada de fato, a pessoa ela já entra num outro percurso de evolução, num outro caminho de evolução, que é o caminho dos chamados Mahatmas, Bodhisattvas, etc., dos seres elevados, que, por mais que ainda não tenham alcançado a sabedoria última de um Buda, já alcançaram uma maturidade e um controle sobre a nossa mente que nós ainda não temos. Eles alcançaram a sobriedade. O caminho budista, né, como eu falei, nós estamos drogados
pelas nossas aflições mentais. Não é culpa nossa, essas drogas foram injetadas em nós pela manifestação da matéria, pela cosmogênese e a antropogênese, né? A partir do momento em que nos foi dada a mente na terceira raça raiz, a confusão começou porque nós ainda não éramos veículos que estávamos plenamente prontos para receber essa mente, mas a gente busca nesse caminho de vidas e vidas essa sobriedade, tentar alcançar a sobriedade. Então, o caminho budista é isso, é tentarmos nos tornar sóbrios, de fato. Nós não somos sóbrios ainda. E nos tornando sóbrios, a gente tira o foco desse eu, a gente realiza essa alquimia mental, porque nós nos tornamos servidores dos outros seres, né? Nós deixamos de ser a medida de todas as coisas e nós pensamos em como nós podemos servir os outros seres da melhor forma possível. Esse é o voto de Bodhicitta, da mente altruísta. É o voto do Bodhisattva. É o compromisso inicial, aquilo que todos no budismo Mahayana aspiram a isso, né? É o ideal da voz do silêncio. Para que a gente consiga ouvir a voz do silêncio, a gente tem que se libertar desse senso de que nós somos o centro do universo. Mas de que, mesmo não sendo o centro do universo, nós somos importantes, nós temos algo a contribuir para os outros seres, nós temos um dever, de certa forma, como humanos, né, porque nós temos essa natureza que nos possibilita ir além de onde estamos, de zelar pelo bem-estar dos outros seres que não podem fazer isso, das outras classes de seres que não podem fazer isso, para que então nós nos tornemos co-criadores, nós nos tornemos auxiliadores das hierarquias numa linguagem ocidental, né, de anjos, arcanjos, ou numa linguagem budista de Anibudas, de Anshurans, de Devas, e que a gente vai se aproximando cada vez mais de Parinishpana, se alinhando com essa natureza e atuando no mundo manifesto cada vez mais alinhado com essa natureza. Então, uma das sugestões que a gente pode fazer como prática de meditação é uma meditação voltada para o desenvolvimento da compaixão, para o desenvolvimento, é um tema, né, o desenvolvimento do altruísmo, de como podemos auxiliar a maior número possível de seres, e não ficarmos só pensando no que algo vai me beneficiar. E esse é um problema que hoje em dia tem bastante, com às vezes a meditação sendo apropriada por neurocientistas, né, vira só uma coisa para acalmar a mente, temporariamente, né, que é importante, mas que não vai além, que não tenta estimular essa alquimia mental que de fato transforme a nossa mente, que de fato mude os nossos estados mentais de estados egoístas em estados realmente altruístas. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a meditação budista, meditar no budismo não é eu sempre falo isso, meditar no budismo não é um verbo intransitivo. Eu medito sobre alguma coisa. Eu tenho que ter um tópico sobre o qual meditar. Eu tenho que ter algo para contemplar, né? Nós estamos num mundo dual, sujeito-objeto, usando o pensamento, usando o quinto princípio, usando humanos. Eu penso sobre alguma coisa, eu falo sobre alguma coisa. Então, eu também medito sobre alguma coisa, eu medito sobre algum assunto, sobre algum tema. E a partir dos temas que a gente escolhe para meditação, preferencialmente, né, que possamos escolher temas virtuosos para a meditação, a gente vai aumentando a nossa compreensão acerca daquele determinado tema, unindo as duas práticas, a meditação da tranquilização mental, tentando estabilizar a nossa mente para que a gente tenha foco, para que a gente tenha uma concentração, que não é uma concentração forçada, é uma concentração flexível, né? A gente está concentrado naquele foco central, mas está ciente das outras coisas que estão acontecendo. Não é se concentrar para fazer a cabeça doer. E, ao mesmo tempo, tendo essa harmonização
essa concentração harmônica, a gente consegue, então, colorir a nossa mente com um determinado tópico, com um determinado assunto, seja a compaixão, a mente altruísta, bodhicitta, pode ser também a natureza do sofrimento, pode ser o que é isso que eu chamo de eu, e que ele é vazio, e aí a gente tem sempre que lembrar, né, que esse vazio não é um nada, não é uma negação, mas que é só o fato de que ele não é o que aparenta ser. Ele surge, como eu falei, a partir da nossa interação com o mundo. Os fenômenos, eles surgem a partir dessa natureza relacional. A natureza relacional vai criar fenômenos que nos parecem bem concretos, né? Mas como uma cadeira, por exemplo. Se eu comprar uma cadeira, eu posso meditar sobre de onde vem a cadeira. De onde vem essa cadeira? Ela já surgiu como cadeira? Ela nasceu dessa forma? Ou ela teve que ser construída por outros? Ela teve que ter uma série de materiais que foram coletados, teve que ter a madeira, teve que ter alguém desenhando a cadeira, alguém martelando, cortando a madeira, colocando pregos, etc., para que ela chegasse a essa forma de cadeira. E essa convenção do que é cadeira, essa que se convencionou e qual é a sua função, quem foi que determinou essa função. É uma função intrínseca a ela, ou é algo que foi convencionado socialmente, coletivamente, pelas mentes coletivas do mundo, que projetaram essa realidade acerca do que deve ser uma cadeira e para que ela serve. Então, o vazio é isso. O vazio, às vezes mal traduzido como vacuidade, né, porque aí dá a ideia de que é um vácuo, que não tem nada, de que é só um, um niilismo, uma negação de tudo, mas esse vazio, na verdade, ele é a interdependência. É a interdependência de causas e condições. Para que as coisas surjam, elas têm que surgir de uma série de fatores que se unem e que vão dar origem àquilo que vai surgir, aquilo que eu vejo no mundo. Da mesma forma, isso que eu chamo de eu, essa identidade que eu tenho, ela vai surgir a partir desses agregados, né? Recapitulando essa forma, o corpo, tem uma mente nesse corpo, tem uma consciência que está ciente do sujeito-objeto, uma consciência que tem contato com o mundo e que tem contato com outros seres, outras pessoas, e que vai ter sensações, percepções, vai gerar uma série de preconceitos, uma série de tendências mentais que vão formular esse senso de individualidade, esse senso do que é o mundo externo, do que são esses fenômenos e quem são essas pessoas, e a partir disso eu vou projetando, mas tudo isso é meramente uma projeção da mente. E eu acho que tudo isso existe. Essas projeções, elas existem, de fato, e elas não existem, elas são vazias. Elas são o resultado dessa natureza relacional, sujeito-objeto, dessa natureza interdependente, em que todos nós estamos conectados e criando realidades por meio da nossa mente, por meio da linguagem, por meio da nossa interação com o mundo. Então, a ideia da meditação é nós tentarmos desligarmos um pouco esse processo, ou tentarmos entender que esse processo, ele não é o fim de todas as coisas, que existe algo além disso, né? Que não é só uma questão de eu ficar pensando em coisas boas, que aí elas vão cair no meu colo, de que eu vou conseguir moldar a realidade com o meu pensamento. Eu só estou tentando reforçar esse padrão. Não, porque o nosso pensamento ele está interagindo a todo momento, a nossa mente está interagindo a todo momento com as outras mentes. Então é tentar entender que a partir dessa interação, que estamos todos interligados, é possível a gente se desvencilhar do senso de um eu independente, de eu individual, e aí então chegarmos a algo que está além disso, chegarmos a uma natureza plenamente estabelecida, que está além da mente, que está além do pensamento, está além da linguagem, está além de conceituação, e que é aquilo que é a única coisa que de fato é a realidade tal qual é, e que é a base
de toda a vida e que é o que nos une de fato, é o que permite que a gente consiga de fato a chegar à felicidade plena, consiga de fato se libertar do samsara, desse estado compulsório, compulsivo, e consiga de fato a nos tornarmos seres plenamente virtuosos, a partir das virtudes que emanam, né, das várias emanações dessa natureza última, que emanam dessa natureza e que querem que a gente se reaproxime delas. Então, as virtudes no budismo elas são basicamente para isso, para que a gente se reaproxime do despertar. A generosidade, paciência, plena atenção, a energia reta e virtuosa, a compaixão, a equanimidade, a alegria e várias outras virtudes de que o budismo fala e outras tradições falam, elas têm essa função de nos aproximarmos da nossa natureza espiritual. Então é importante que a gente medite sobre elas também, contemple essas virtudes, para que a nossa mente se torne envolvida com essa energia. Ela se torna colorida é isso, se envolver com essa energia e se tornar cada vez mais iluminada por essa energia e, quem sabe, chegar à luz de Buda. Eu acho que o tempo acabou, então acho que não sei se agora tem espaço para perguntas, não sei se houve perguntas. Oi, Bruno. Diga, Marcelo. Obrigado pela palestra aí. A gente tem 6 perguntas aqui. Eu não sei se você quer... Porque a gente hoje não vai poder passar muito das 20 horas. Tá, porque... não, tranquilo. Não, ainda temos 20 minutos, né? Mas é porque depois tá. vai ter a do Tim Boyd às 8h30, né? Mas eu vou ler aqui, então, a primeira aqui. É do Rafael Nascimento. Ele botou assim: foi dada uma ênfase ao método Mindfulness por parte dos palestrantes internacionais. Então, gostaria que você comentasse, de acordo com a perspectiva Gelupa, que é o budismo com o qual os Mahatmas se identificam, qual o verdadeiro lugar desse método Mindfulness, que me parece não ser a única forma de meditação. O Mindfulness é essa tranquilização mental, mas como até um outro autor budista importante, o Kamalashila, um importante indiano do século VIII, um importante sábio indiano do século VIII vai dizer, não basta só a gente tranquilizar a nossa mente e só observar os pensamentos, a gente tem que buscar desenvolver a sabedoria. Então, por isso que a gente tem que meditar sobre tópicos também, para que a gente consiga, seja a sabedoria acerca das virtudes, seja a sabedoria acerca da natureza da realidade, para que a gente consiga transformar a mente de fato. Porque se eu só acalmar a mente, eu estou acalmando a camada mais consciente da nossa mente. Só que no budismo a mente tem várias camadas. Existe uma dimensão inconsciente da mente. Então, se eu só acalmo ela, temporariamente eu estou colocando a poeira para debaixo do tapete. Mas se eu não transmutar essa poeira, se eu não remover essa poeira e chegar a uma compreensão mais profunda das joias que estão escondidas nessas camadas mais profundas da mente, né, nas camadas mais profundas do nosso ser, eu não consigo me libertar do samsara. Por isso que a senda é gradual e graduada, como a escola Gelupa, a escola dos gorros amarelos, fundada por Tsongkhapa, sempre enfatiza, e que é a escola dos Mahatmas, como o Rafael bem enfatizou. Beleza. Vamos ver a segunda aqui. Obrigado pela primeira. É do Michel Canteiro. Ele perguntou: Bruno, no início da conferência você mencionou que você se basearia no budismo do norte. Que diferença há com o budismo do sul? O budismo, no geral, não vem sempre do Siddhartha Gautama? O budismo ele tem 2 vertentes principais, né? E aí, a partir daí, tem várias outras subvertentes, subescolas que se desenvolveram nos diferentes países por onde ele se espalhou, depois que ele se espalhou da Índia para o resto da Ásia. Mas o budismo do norte é o budismo Mahayana, é o grande veículo, né? A Voz do Silêncio é um texto Mahayana, e é o budismo que enfatiza a senda da compaixão, a senda do altruísmo. E qual é a base do Mahayana? É bodhicitta, é o voto de bodhicitta, o compromisso de que, enquanto houver seres sofrendo no samsara, eu vou continuar renascendo no mundo para auxiliar a todos esses seres.
No Mahayana também é dito que para alcançar o estado de Buda é necessário que, de fato, o Bodhisattva, né, esse filho ou filha de Buda, ele continue renascendo mesmo no mundo, para que ele continue, inclusive, podendo usar todos os princípios que estão encarnados, meditando, etc., e se aprofunde no caminho, cada vez mais se aprofundando na compaixão, se aprofundando na prática do altruísmo. Então, o budismo do sul é o Theravada ou Hinayana, né? O Mahayana chama o budismo do sul de pequeno veículo. É claro que os seguidores do budismo do sul não vão se chamar a si próprios de eu sou do pequeno veículo, eles se chamam de Theravada. O Mahayana usa um cânone em sânscrito, o Theravada usa um cânone em Pali. E esse budismo do sul, ele visa só a libertação do samsara, sem essa ênfase no altruísmo. Então, ele dá importância para a compaixão, para as virtudes, mas não é o foco central. E pelo que a gente vê nos ensinamentos da Blavatsky e também em Sutras Mahayana, quem segue o Theravada chega a um determinado ponto, consegue chegar a um determinado nível de libertação do samsara, mas que não é o estado de Buda, não é o nível último, e ainda não é o nível dos Mahatmas também. É uma libertação temporária. E aí no próximo Kalpa, a pessoa vai ter que renascer no mundo de novo. Queira ela ou não, ela vai ser obrigada a renascer no mundo, no próximo Kalpa, da próxima cadeia planetária, para atuar em prol dos seres. Então, digamos, é um nirvana que é um nirvana temporário, né? É bem longo, mas a gente pode pensar como uma libertação temporária ou umas férias bem longas do samsara. Beleza, obrigado, Bruno. Vamos ver aqui, tem mais uma. Deixa eu achar aqui. É da Terezinha de Lisieux. Como podemos fazer uma relação da compreensão de que o karma coloca situações e pessoas na nossa vida com as quais nós temos algo a aprender? Isso por um lado. Por outro lado, o que o budismo nos traz de ensinamento de como se relacionar com essas situações e pessoas? O karma no budismo, ele é sempre... O karma é significação, né? Então, sempre que a gente tem alguma ação, seja um pensamento, uma fala, uma ação de corpo, uma ação no mundo, a gente gera karma, a gente executa uma ação. E nisso a gente vai se ligando, a gente vai criando elos com as outras pessoas no mundo. Esses elos nem sempre são positivos, né? Eu não tenho CIDs, né? Não tenho poderes para ver as vidas passadas das outras pessoas, mas sempre tem aquelas pessoas que parecem ter umas picuinhas entre elas que dá a impressão que elas devem estar vidas e vidas se desentendendo, provavelmente. Então, a questão é a gente tentar quebrar esse ciclo vicioso. É a gente pensar que não vale a pena eu investir, mesmo que essa pessoa me cause sofrimento agora, não vale a pena eu reforçar sentimentos ruins em relação a essa pessoa. Alguns textos budistas vão dizer que se você não consegue superar, né, o incômodo que uma pessoa te traz, se afasta. Se afasta. Né? Não há nenhum pecado nisso. Se afasta da pessoa. Mas se você achar que consegue, né, porque também não depende só da gente, vai depender da outra pessoa, tudo é relacional, né? A gente pode querer lá ser legal com outra pessoa e ela vai continuar nos espezinhando. Mas se der para ter um diálogo, se der para tentar mudar essa dinâmica, seria muito bom, porque é um jeito da gente superar esse karma e não ficar repetindo, né? Então, na próxima vida, se a gente tiver esse mesmo elo com essa pessoa, pode ser um elo mais positivo, pode ser uma relação melhor. Mas a gente sempre causa algum tipo de sofrimento às outras pessoas, infelizmente, no samsara, e devido a isso, nós vamos sofrer nas mãos das outras pessoas também. Né? Ninguém é totalmente vítima, nem totalmente algoz na perspectiva budista. Por isso que na perspectiva budista, não vale a pena a gente ficar esperando por uma evolução longínqua, esperar chegar na 7ª raça raiz. É melhor tentar acelerar esse caminho. Ele é gradual, mas ainda assim é mais acelerado do que eu ficar esperando chegar lá. É melhor tentar me transformar agora, porque eu não sei qual é o meu futuro. Talvez na minha próxima vida, se eu tiver feito muitas bobagens,
o karma pode me dar uma baita rasteira. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E o karma é um dos tópicos essenciais para a gente meditar sobre no budismo. Beleza, Bruno, obrigado. Vamos ver aqui, tem mais uma agora do Luiz Paulino. Bruno, você falou de Paranibbana como o summum bonum, absoluta perfeição. Ao mesmo tempo, como um estado que reflete o estado de Pralaya. Seria uma experiência a ser realizada em vida física? Qual a relação de Paranibbana com Paramartha? A Blavatsky, na Cosmogênese, a doutrina secreta, né, ela vai até falar que Paramartha aqui significa a verdade última. A verdade última, a realidade última, né? Qual é a verdade última? É a unidade de todas as coisas, que só pode ser compreendida por meio da sabedoria última, que em sânscrito a gente chama de Jnana, em grego de gnosis, e aí outras línguas devem ter os seus suas respectivas equivalências. Mas para alcançar essa sabedoria última, alcançar Paramartha, isso deve ser feito em vida, né? Você tem que o Buda, ele teve que reencarnar. Ele teve que nascer como humano, num corpo físico, para chegar a esse último estágio, essa última iniciação, o estágio mais elevado que um ser humano pode alcançar, o estágio último. Então, porque como eu falei, você tem que estar com os princípios todos alinhados, né? Tem que ter os 7 princípios para que nós nos tornemos o homem completo, nos tornemos, de fato, o Adão Kadmon que nós somos. Então, a gente tem que estar encarnado, é um processo, sim, físico, que vai se dar em vida. A diferença desse Parinibbana que um Buda alcança, que essa percepção direta dessa realidade última, que na linguagem budista a gente também chama de Dharmakaya, a diferença disso para o Parinibbana do Pralaya é que em Pralaya isso acontece sem consciência, né? Quando a cadeia planetária se recolhe e aí tudo se dissolve na cadeia planetária, a gente não tem consciência disso. A gente se dissolve junto, e aí no próximo Kalpa, no próximo Manvantara, quando surgir uma nova cadeia planetária, a gente vai renascer ainda preso ao samsara, ainda preso ao karma. Já quem alcança esse estado de Parinibbana por meio de Paramartha, por meio dessa sabedoria que compreende a verdade última, né, por meio da mente plenamente iluminada, a mente de um Buda, esse ser ele já vai ter consciência sobre esse processo. Então, no próximo Pralaya, a forma como ele vai ressurgir vai ser bem diferente. Ele vai ressurgir como um agente da manifestação, vai ressurgir como uma inteligência, como um Dhyani que vai construir o cosmos. Beleza, obrigado aí. Ainda tem duas, acho que, não sei, são pequenas, mas não sei se vão ser fáceis de responder. É da Gabriela Ravetti. O que é vacuidade no budismo? Ela age pela meditação? Então, a vacuidade eu prefiro usar a palavra vazio, né? Muitos gostam de traduzir shunya, que é o termo sânscrito, shunya. Shunya pode ser traduzido como zero na matemática indiana, a gente chama o zero de shunya. Então, shunya é esse vazio que ao mesmo tempo nos dá a ideia de existência e não existência. É uma não existência, se a gente olha pela nossa perspectiva de um eu individual que se acha independente, desconectado de tudo, mas é a existência real de tudo, que é a interdependência de todas as coisas. E, num sentido mais profundo na doutrina secreta, né, há um outro vazio ainda mais profundo que se refere a Parabrahman, que é o vazio que antecede a própria manifestação, antecede o primeiro logos, que é o absoluto total. Então, que é inamovível, etc. Mas esse vazio, a ideia da meditação é que a gente consiga alcançar a sabedoria que compreende esse vazio, que é até uma das portas da voz do silêncio. É a 7ª porta da voz do silêncio, que é Prajna, que é essa sabedoria que supera nosso senso de eu, que supera essa nossa perspectiva
egotista, egocêntrica, egoísta, essa perspectiva só voltada para o nosso ego, né, para a nossa personalidade, e que compreende, então, por meio da mente plenamente iluminada, por meio de Bodhicitta, compreende a unidade de todas as coisas, a interdependência de todas as coisas. Uma dica de meditação é a gente meditar sobre a frase, né? Eu sou vazio de existência inerente. O eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. Mas, é claro, a gente também tem que ler sobre isso, ler os textos budistas, né? Como o livro do Shantideva, vou fazer uma propaganda aqui de novo, que também tem um capítulo sobre isso. Outros autores budistas importantes, como Nagarjuna, etc., da escola Madhyamika, que vão falar bastante sobre isso, para a gente não cair numa compreensão equivocada, né, de achar que vazio significa nada, significa um vácuo, significa a negação de tudo. Não. O vazio, na verdade, é muito mais real do que isso que nos aparenta ser real. Beleza. Chegou mais uma aqui, não sei se vai dar tempo de dar as duas. Essa da Rosa Nagarrote. O que seria colorir a mente? O colorir a mente é isso. Colorir a mente é, por meio da meditação, eu transformar os meus estados mentais. Eu medito sobre um tópico, né? E meditando sobre um determinado tópico, a minha mente ela vai se transformando naquele tópico. Eu estou vibrando numa determinada ideia ou num mantra. Estou vibrando numa energia, né? Pensamento também é energia. E vibrando naquela energia, eu vou transformando a minha mente. Por isso que aquilo que eu tinha falado, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa higiene mental, com o que a gente nutre a nossa mente, o que a gente lê, o que a gente ouve. Não que a gente precise ser mega fanático, né? E a partir de agora eu só vou ouvir mantras, não vou ouvir mais nenhum tipo de música, só vou ler textos religiosos, não vou ler mais literatura, não é isso. Mas é a gente ter o cuidado de pensar que, conforme a nossa mente, nesse mecanismo de direcionalidade, ela vai se envolvendo com ideias, com emoções, com pensamentos, né? Os pensamentos que estão atrelados a tudo isso, ela vai se transformando nessas coisas. Como o Dhammapada fala, né, a nossa mente, o karma mental, ele é o karma mais poderoso que tem. O que muitas vezes aquela ideia que a gente tem 5 anos atrás, a gente vê ela se concretizando agora, porque a gente jogou uma intenção tão forte naquilo, que mesmo que depois a gente pode nem ter percebido, mas inconscientemente a gente foi se direcionando para aquilo, a gente foi se direcionando para aquele caminho. E aí tem uma questão até magnética também, né? Como a gente estuda nos textos Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, os nossos pensamentos também, eles estão atraindo coisas, estão gerando formas de pensamento. Eles são vivos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas formas de pensamento que a gente está alimentando, com esses elementares que a gente está alimentando, que também querem se alimentar de nós. Então, tentar criar boas formas, pensamentos, para que elas não se voltem contra nós. Tá ótimo. Tem a última aqui do Michel Canteiro. Você poderia falar um pouquinho sobre essa energia prana que dá para trabalhar com a respiração? Teria alguma relação com a vacuidade prana, esse vazio que você comenta? O prana, ele é a base da vitalidade, a base da vida, né? Há diferentes tipos de prana. Há o prana, por exemplo, ligado à nossa digestão, e tem esse prana que está no oxigênio mesmo, que a gente precisa dele para respirar. Ele vem do sol e vem... E a gente tem que lembrar, né, que o sol que a gente tem, esse sol físico, ele é só um reflexo do logos do nosso sistema solar, que é o que realmente alimenta a vida da vida ao nosso sistema solar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente quiser entender qualquer tópico de meditação, seja o vazio, seja a bodhicitta, qualquer assunto, né? Se a gente vai meditar sobre qualquer assunto, a gente tem que estar bem imbuído de prana, tem que estar bem vitalizado. Se a gente se desvitaliza do prana, não tendo cuidado com a nossa respiração, se alimentando de forma inadequada, se alimentando de Cheetos e Coca-Cola e outras coisas do tipo, aí a gente vai se desvitalizar e a nossa mente vai realmente ficar embotada, que é como o budismo fala, né? Eu tinha citado aqui,
a mente, ela repousa, ela cavalga no vento. Né? Prana, às vezes, é traduzido como vento nos textos tibetanos. Então, eu tenho que cuidar bem desses ventos que estão correndo pelos meus canais, meus meridianos, meus chakras, para que a minha mente consiga estar harmônica. Senão vem a desarmonia, vem a doença, aí vem doenças físicas, doenças mentais, etc. Tá ótimo. Pronto. Acho que foram essas. Acho que a Erenice agora assume A aí. gente encerra. Obrigado. Então, nós queremos agradecer a Bruno esse presente, né? Uma excelente reflexão. E agradecer também a presença de todos vocês aqui na sala 2. E nesse momento nós encerramos o primeiro seminário de inverno da Sociedade Teosófica online.